Resolução CONTRAN número 810, de 15 de dezembro de 2020, dispõe sobre a classificação de danos e os procedimentos para a regularização, a transferência baixa dos veículos envolvidos em acidentes. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da competência que lhe conferem os incisos 1 e 10 do artigo 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, resolve, artigo 1º, esta resolução dispõe sobre a classificação de danos e os procedimentos para a regularização, a transferência baixa dos veículos envolvidos em acidentes. Parágrafo 1º. Para fins desta resolução, considera-se veículo sinistrado todo aquele envolvido em ocorrência de acidente de trânsito, dano ou qualquer outro evento que ocasione avaria em uma ou mais partes do veículo. Parágrafo 2º. Os órgãos ou entidades com circunscrição sobre a via poderão disponibilizar em seu sítio eletrônico na rede mundial de computadores o acesso ao formulário ou outro meio eletrônico que possibilite o registro de acidentes de trânsito sem vítimas por meio de declaração do próprio cidadão, o qual, mediante validação pela autoridade de trânsito ou seu agente, poderá substituir a lavratura do boletim de ocorrência de acidente de trânsito. BAT. Artigo 2º. O veículo envolvido em acidente deve ser avaliado pela autoridade de trânsito ou seu agente, na esfera das suas competências estabelecidas pelo CTB, e ter seu dano classificado conforme estabelecido nesta resolução. Parágrafo 1º. Para automóveis e para caminhonetas, caminhonetes e utilitários com estrutura em monobloco, a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido no anexo 1º desta resolução. Parágrafo 2º. Para motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos, a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido no anexo 2º desta resolução. Parágrafo 3º. Para reboques e semi-reboques, para caminhonetas, caminhonetes e utilitários com estrutura em chassis, e para caminhões e caminhões trator, a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido no anexo 3º desta resolução. Parágrafo 4º. Para ônibus e micro-ônibus, a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido no anexo 4º desta resolução. Parágrafo 5º. O cumprimento dos procedimentos previstos nesta resolução não dispensa o registro completo do acidente no BAT. Parágrafo 6º. Os danos de veículos indenizados integralmente que não tenham sido objeto do relatório de avarias pela autoridade competente devem ser, no momento da transferência para o nome da companhia seguradora, classificados nos termos desta resolução, mediante regulamentação do órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, responsável pela transferência. Parágrafo 7º. No caso de combinações de veículos, a análise de danos deve ser realizada individualmente para cada veículo registrado. Artigo 3. Concomitantemente à lavratura do BAT, a autoridade de trânsito ou seu agente deve avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente, enquadrando em uma das categorias a seguir e assinalar o respectivo campo no relatório de avarias constante em cada um dos anexos mencionados no artigo 2º. 1. Dano de pequena monta, DPM, ou sem dano. 2. Dano de média monta, DMM. 3. Dano de grande monta, DGM. Parágrafo 1º. Devem ser anexadas ao BAT imagens das laterais direita e esquerda, da frente e da traseira do veículo acidentado, salvo se justificada a impossibilidade de juntada de imagens. Parágrafo 2º. A impossibilidade de juntada das imagens previstas no parágrafo 1º deve ser justificada. Parágrafo 3º. Quando, em virtude de circunstâncias excepcionais, a autoridade de trânsito ou seu agente não conseguirem verificar se um componente do veículo foi danificado no acidente, esse componente deve ser assinalado na coluna não avaliada A do respectivo relatório de avarias e sua pontuação deve ser considerada no cômputo geral da avaliação do veículo, justificando-se no campo observações do relatório as razões pela qual ele não pôde ser avaliado. Parágrafo 4º. Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 1º do CTB, para efeito de segurança no trânsito, um componente assinalado como não avaliado A deve ser considerado como danificado e computado na avaliação geral do veículo. Parágrafo 5º. A avaliação deve ser feita levando em consideração 1. Os danos provocados diretamente pela dinâmica do acidente. 2. Os danos advindos do atendimento ao acidente, tais como resgate, remoção, desobstrução da via, entre outros. 3. Outros danos preexistentes, sem relação direta com o acidente. Parágrafo 6º. Os danos previstos no inciso 3 do parágrafo 5º devem ser identificados adicionalmente no campo observações do relatório de avarias. Parágrafo 7º. As imagens devem ser obtidas e a avaliação deve ser realizada preferencialmente quando os veículos estiverem em condições adequadas de análise, especialmente após o destombamento, socorro e desencarceramento de vítimas, entre outros. Artigo 4. Em caso de danos de média monta ou grande monta, o órgão ou entidade fiscalizador de trânsito responsável pelo BAT deve, em até 60 dias da data do acidente, expedir ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo, conforme modelo constante do anexo 5º desta resolução. Parágrafo 1º. O envio da documentação prevista no caput deve ser por meio eletrônico previamente definido entre os órgãos, excepcionalmente admitido o meio postal. Parágrafo 2º. O ofício previsto no caput deve conter, de forma visível, o nome e a matrícula da autoridade de trânsito, do agente de fiscalização que emitiu de seu superior hierárquico, sendo dispensável a assinatura se os sistemas permitirem a autenticidade dos registros. Artigo 5º. O órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que o veículo estiver registrado deve incluir a restrição administrativa no cadastro em até 10 dias úteis após o recebimento da documentação citada no artigo 4º. Parágrafo 1º. A restrição administrativa será registrada na base de índice nacional, BIN, pertencente ao Sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores,
Renavam, contendo a data do sinistro, o tipo de dano classificado, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pela inclusão e, se for caso, número do BAT e o órgão fiscalizador responsável pela ocorrência. Parágrafo 2º. Enquanto perdurar a restrição administrativa imposta pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, é proibida a circulação do veículo nas vias públicas, sob pena de infringir o disposto no inciso 8 do artigo 230 do CTB. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, SNT, poderão celebrar acordo de cooperação, ou outros tipos de ajustes, que possibilite o registro da multa diretamente pelo responsável pelo atendimento do acidente. Artigo 6º. Imediatamente após o lançamento da restrição administrativa à circulação do veículo, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal deve notificar o proprietário, conforme modelo previsto no anexo 6 desta resolução, informando sobre as providências para a regularização ou baixa do veículo. Artigo 7. No desbloqueio do veículo que tenha sofrido dano de média monta, com emissão de novo certificado de registro de veículos, CRV, e certificado de licenciamento anual CLA, só pode ser realizado pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no qual o veículo esteja registrado. Parágrafo 1º. Considera-se desbloqueio do veículo a retirada da restrição administrativa existente no cadastro do veículo de que trata o parágrafo 1º do artigo 5º. Parágrafo 2º. Deve ser exigido para desbloqueio de veículo com dano de média monta: 1. CRV e CLA originais do veículo, RG, CPF ou CNPJ e comprovante de residência ou domicílio do proprietário, sendo aceitos os documentos emitidos em meio digital. 2. Comprovação do serviço executado e das peças utilizadas, mediante apresentação da nota fiscal de serviço da oficina reparadora ou declaração do proprietário, acompanhada das notas fiscais das peças utilizadas. 3. Certificado de segurança veicular, CSV, expedido por instituição técnica licenciada ITL, devidamente licenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União e acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. E 4. Comprovação da autenticidade da identificação do veículo mediante a vistoria do órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal ou entidade por ele autorizada. Parágrafo 3º. O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal no qual está registrado o veículo com dano de média monta, de posse dos documentos previstos no parágrafo anterior, deve fazer constar no campo observações do CRV, CLA o número do CSV e a palavra sinistrada ou a sigla DMM, que deverá permanecer no documento e no cadastro do veículo na BIM mesmo após eventuais transferências de propriedade, município ou unidade da federação, até a baixa definitiva do veículo. Parágrafo 4º. O desbloqueio do veículo ficará ainda vinculado à emissão de um novo CRV, no qual já estarão inseridas as informações relativas ao sinistro descritas no parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Os documentos previstos nos parágrafos anteriores devem ser incorporados ao prontuário do veículo. Parágrafo 6º. Caso não ocorra a recuperação do veículo, seu proprietário deve providenciar a baixa do registro do veículo junto ao órgão de trânsito de seu registro, de acordo com o artigo 126 do CTB e regulamentação complementar. Parágrafo 7. Caso o veículo sofra acidente em unidade da federação distinta daquela na qual está registrado, é facultada ao proprietário do veículo ou seu representante legal a obtenção dos documentos citados nos incisos 3 e 4 deste artigo no próprio local onde o veículo se encontra. Parágrafo 8º. O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que realizar vistoria em veículo registrado em outra unidade da federação deve comunicar formalmente sua realização ao órgão executivo de trânsito da unidade da federação onde o veículo está registrado. Artigo 8º. O veículo enquadrado na categoria dano de grande monta deve ser classificado como irrecuperável pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver seu registro, devendo ser executada a baixa do seu cadastro na forma estabelecida na Resolução CONTRAN número 11, 23 de janeiro de 1998, bem como pelo CTB. Artigo 9º. Proprietário do veículo, ou seu representante legal, classificado com dano de grande monta ou dano de média monta poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior, sendo necessário, para tanto, o atendimento às seguintes exigências. 1. Ser realizada nova avaliação técnica por profissional engenheiro legalmente habilitado e apresentado o respectivo laudo. 2. O veículo deve estar nas mesmas condições em que se encontrava após o acidente. 3. A avaliação deve ser feita conforme os critérios de classificação de danos constantes desta resolução e seus anexos. 4. O laudo deve estar acompanhado de imagens ilustrativas do veículo mostrando as partes danificadas e as seguintes vistas: A. Frontal. B. Traseira. C. Lateral direita. D. Lateral esquerda. I. A 45 graus mostrando dianteira e lateral esquerda. F. A 45 graus mostrando dianteira e lateral direita. G. A 45 graus mostrando traseira e lateral esquerda. I. H. A 45 graus mostrando traseira e lateral direita. 6. O laudo deve estar acompanhado de anotação de responsabilidade técnica ART, devidamente preenchida e assinada pelo engenheiro e pelo proprietário do veículo ou seu representante legal. I. 7. O laudo e demais documentos devem ser apresentados ao órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo no prazo máximo de 90 dias, a contar da data da lavratura do BAT, salvo caso fortuito ou força maior devidamente comprovados. Parágrafo 1º. O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve apreciar o recurso no prazo de 15 dias úteis,
podendo requisitar a apresentação do veículo para avaliação própria ou por entidade por ele reconhecida. Parágrafo 2º. A não apresentação do veículo para avaliação na forma e prazo previstos no parágrafo 1º implica o deferimento do recurso. Parágrafo 3º. A requisição tratada no parágrafo 1º deste artigo interrompe o prazo de apreciação e deve ser atendida pelo proprietário no prazo de 10 dias úteis. Parágrafo 4º. Em caso de deferimento do recurso, com o reenquadramento do dano para média monta, o desbloqueio do veículo fica sujeito aos procedimentos descritos no artigo 7º desta resolução. Parágrafo 5º. Transcorrido o prazo de 60 dias para análise do recurso de que tratam os parágrafo 1º e 2º, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos do recurso. Parágrafo 6º. Desde que atendidas as exigências estabelecidas nos incisos 1 ao 6 do caput, nos casos de itens de peças e componentes assinalados com a opção na é possível reenquadramento do dano do item e posterior reavaliação do somatório para classificação da categoria de monta do veículo, inclusive para reenquadramento para dano de pequena monta. Artigo 10. Caso o sinistro ocorra em unidade da federação distinta daquela na qual o veículo está registrado, é facultado ao seu proprietário, para efeito de baixa definitiva, entregar a comprovação de inutilização do chassi e placas no órgão executivo de trânsito onde o veículo se encontra, de acordo com o artigo 126 do CTB e regulamentação complementar, que encaminhará a certidão de entrega da inutilização do chassi e das placas para o órgão executivo de trânsito da unidade da federação onde o veículo estiver registrado, que promoverá a baixa definitiva. Artigo 11. As disposições contidas nesta resolução também se aplicam aos veículos que sofreram acidentes antes de serem cadastrados, cabendo o envio de ofício com a documentação com a classificação de danos ao órgão máximo executivo de trânsito da União, para bloqueio administrativo no pré-cadastro da BIM e demais procedimentos daí decorrentes. Artigo 12. Veículos objetos de roubo ou furto que tenham sofrido avarias em itens pontuáveis dos relatórios contidos nos anexos desta resolução também estão sujeitos às disposições nela contidas, devendo ser elaborados boletim de ocorrência policial e o BAT, encaminhando-os ao órgão executivo de trânsito dos estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo. Artigo 13. Aplica-se o disposto nesta resolução aos veículos transportados, envolvidos em acidentes de trânsito durante o transporte, nos quais deverá ser realizado o relatório de avarias individualmente independente do relatório de avarias do veículo transportador. Artigo 14. O veículo classificado com dano de média ou grande monta poderá ter sua propriedade transferida somente para as companhias seguradoras, nos casos de acidentes em que, por força da indenização, se opera subrogação nos direitos de propriedade. Parágrafo 1º. As seguradoras e os proprietários dos veículos não segurados poderão transferir a propriedade do veículo classificado com danos de média monta para empresas ou entidades privadas cuja atividade principal seja a compra e venda de veículos sinistrados, exclusivamente mediante apresentação do CRV, com autorização para a transferência de propriedade de veículo ATPV, devidamente preenchida, sendo vedada a circulação do veículo em vias terrestres, conforme disposto no CTB. Parágrafo 2º. A circulação do veículo somente será autorizada quando cumprido o disposto no artigo 7º. Parágrafo 3º. Não poderão ser efetuadas a comercialização ou a comunicação de venda do veículo das empresas e entidades de compra e venda de veículos sinistrados para terceiros antes de atendido o disposto no artigo 7º. Parágrafo 4º. O veículo sinistrado somente será transferido à companhia seguradora ou às empresas e entidades de compra e venda de veículos sinistrados mediante a apresentação 1. Do relatório de avarias, 2. Das imagens do veículo acidentado, 3. Do CRV, 4. Da documentação referente ao processo de indenização, em caso de veículo segurado, e 5. Do BAT, se houver. Parágrafo 5º. Registro da transferência de propriedade de veículo sinistrado para a companhia seguradora ou para as empresas e entidades privadas de compra e venda de veículos sinistrados deve observar o prazo previsto no inciso 1 do artigo 123 do CTB. Parágrafo 6º. A transferência de propriedade prevista no parágrafo 5º deve ser precedida de vistoria para verificar somente os itens de identificação do veículo. Parágrafo 7º. A verificação dos equipamentos e itens de segurança do veículo sinistrado será dispensada na vistoria prevista no parágrafo 6º e somente será exigida para o cumprimento do disposto no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 7º. Parágrafo 8º. No ato da transferência de propriedade prevista no parágrafo 5º, será emitido o CRV com a informação de que o veículo encontra-se proibido de circular nas vias públicas, até a adoção das providências previstas no artigo 7º. Artigo 15. Os relatórios de avarias eventualmente existentes em estoque, e os sistemas de registro de BAT deverão ser adequados em até 1 ano após a publicação desta resolução. Artigo 16. Fica revogada a resolução CONTRAN número 544, de 19 de agosto de 2015. Artigo 17. Esta resolução entra em vigor em 4 de janeiro de 2021, exceto para o artigo 14. Que entrará em vigor em 1º de junho de 2021. Anexo 1. Procedimento para registro e classificação de danos em automóveis, caminhonetas, caminhonetes e utilitários, com estrutura em monobloco. 1. Este procedimento aplica-se aos automóveis, caminhonetas, caminhonetes e utilitários com estrutura em monobloco. 2. O preenchimento do relatório de avarias constante deste anexo deve retratar a condição real do veículo e ser feito conforme os seguintes critérios. 2.1. Quando verificar-se fisicamente que um componente estrutural ou de segurança passiva do veículo foi danificado no acidente, deve ser assinalada a coluna sim ao lado do respectivo item no relatório. 2.2. Quando um componente estrutural ou de segurança passiva não estiver danificado, ou não existir originalmente, deve ser assinalada a coluna não ao lado do respectivo item no relatório. 2.3. Quando,
Em virtude de circunstâncias excepcionais, a autoridade de trânsito ou seu agente não conseguirem verificar se um componente estrutural ou de segurança passiva do veículo foi danificado no acidente, esse componente deve ser assinalado na coluna A do respectivo relatório de avarias e sua pontuação considerada no cômputo geral da avaliação do veículo, justificando-se no campo observações do relatório as razões pelas quais ele não pôde ser avaliado. 2.4. Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 1º do CTB, para efeito de segurança no trânsito, até prova em contrário, um componente assinalado como não avaliado na será considerado como danificado e será computado na avaliação geral do veículo. 3. A classificação do dano sofrido pelo veículo será feita conforme os seguintes critérios. 3.1. Categorias de danos: dano de pequena monta, DPM, ou sem dano; dano de média monta, DMM; dano de grande monta, DGM. 3.2. A classificação do dano na categoria pequena monta ou sem dano dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna sim somados aos da coluna for no máximo 1 item. 3.3. A classificação do dano na categoria média monta dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna sim somados aos da coluna for superior a 1, não superior a 6 itens. 3.4. A classificação do dano na categoria grande monta dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna sim somados aos da coluna for superior a 6 itens, o que implica também na classificação do veículo como irrecuperável. 4. Os desenhos a seguir são ilustrativos de alguns itens de avaliação: caixa de roda, coluna traseira, coluna central, coluna dianteira e longarina. Longarina dianteira, assoalho central, longarina traseira, caixa de roda traseira, assoalho porta-malas, soleira e painel corta-fogo. Anexo 2. Procedimento para registro e classificação de danos em motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos. 1. Este procedimento aplica-se a motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos. 2. O preenchimento do relatório de avarias constante deste anexo deve retratar a condição real do veículo e ser feito conforme os seguintes critérios. 2.1. Quando verificar-se fisicamente que um componente do veículo foi danificado no acidente, deve ser assinalada a coluna sim ao lado do respectivo item no relatório. 2.2. Quando um componente não estiver danificado, ou não existir originalmente, deve ser assinalada a coluna não ao lado do respectivo item no relatório. 2.3. Quando, em virtude de circunstâncias excepcionais, a autoridade de trânsito ou seu agente não conseguirem verificar se um componente do veículo foi danificado no acidente, esse componente deve ser assinalado na coluna A do respectivo relatório de avarias e sua pontuação considerada no cômputo geral da avaliação do veículo, justificando-se no campo observações do relatório as razões pela qual ele não pôde ser avaliado. 2.4. Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 1º do CTB, para efeito de segurança no trânsito, até prova em contrário, um componente assinalado como não avaliado na será considerado como danificado e será computado na avaliação geral do veículo. 3. A classificação do dano sofrido pelo veículo será feita conforme os seguintes critérios. 3.1. Categorias de danos: dano de pequena monta, DPM, ou sem dano; dano de média monta, DMM; dano de grande monta, DGM. 3.2. A classificação do dano na categoria pequena monta ou sem dano dar-se-á quando o total dos itens assinalados nas colunas sim e na for igual a 0. 3.3. A classificação do dano na categoria média monta dar-se-á quando o total de itens assinalados nas colunas sim, somados aos da coluna for de 1 a 4 itens. 3.4. A classificação do dano na categoria grande monta dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna sim somados ao da coluna for superior a 4 itens, o que implica também na classificação do veículo como irrecuperável. 4. Os desenhos a seguir são ilustrativos dos itens de avaliação. Anexo 3. Procedimento para registro e classificação do dano em reboques e semi-reboques, caminhões e caminhões tratores, além de caminhonetas, caminhonetes e utilitários com estrutura em chassi. 1. Este procedimento se aplica aos reboques e semi-reboques, aos caminhões com implementos rodoviários ou carroçarias e aos caminhões tratores, além de caminhonetas, caminhonetes e utilitários, com estrutura em chassi. 2. O preenchimento do relatório de avarias constante deste anexo deve retratar a condição real do veículo e ser feito conforme os seguintes critérios. 2.1. Quando verificar-se fisicamente que um componente do veículo foi danificado no acidente, deve ser assinalada a coluna sim ao lado do respectivo item no relatório. 2.2. Quando um componente não estiver danificado, ou não existir originalmente, deve ser assinalada a coluna não ao lado do respectivo item no relatório. 2.3. Quando, em virtude de circunstâncias excepcionais, a autoridade de trânsito ou seu agente não conseguirem verificar se um componente do veículo foi danificado no acidente, esse componente deve ser assinalado na coluna A do respectivo relatório de avarias e sua pontuação considerada no cômputo geral da avaliação do veículo, justificando-se no campo observações do relatório as razões pela qual ele não pôde ser avaliado. 2.4. Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 1º do CTB, para efeito de segurança no trânsito, até prova em contrário, um componente assinalado como não avaliado na será considerado como danificado e será computado na avaliação geral do veículo. 3. A classificação do dano será feita conforme os seguintes critérios. 3.1. Categorias de danos. A. Dano de pequena monta ou sem dano, quando não houver nenhum item assinalado nas colunas sim ou na. B. Dano de média monta, quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas sim ou na for de categoria M, média monta. C. Dano de grande monta, quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas sim ou na for de categoria G,
Grande monta. 3.2 Considera-se que dano de pequena monta ou sem dano é o menos grave, dano de grande monta é o de maior gravidade. 3.3 A classificação do dano do veículo se baseará no item de maior gravidade assinalado nas colunas sim ou não. Por exemplo, se dentre os itens assinalados nas colunas sim ou não existirem 3 itens cuja gravidade é M média monta, e um item de gravidade G grande monta, no campo dano deve ser assinalado um item grande monta, pois o item de maior gravidade tem categoria G. 4. Devem ser avaliadas separadamente as avarias ocorridas na cabine I, ou carroçaria e as avarias ocorridas no chassi do veículo. 4.1 A classificação dano de grande monta não se aplica à cabine e à carroçaria. 4.2 A classificação dano de grande monta no chassi e carreta, obrigatoriamente, no sucateamento do veículo como um todo. 5. Os componentes da cabine ou carroçaria danificados no acidente, dependendo do componente da avaria sofrida, resultam na classificação do dano conforme as tabelas a seguir. 6. A constatação de avaria em algum componente da cabine ou carroçaria conforme a tabela 1, abaixo, resulta na classificação do veículo como portador, no mínimo, de dano de média monta, dependendo da avaliação do chassi do veículo. 7. Os componentes mecânicos e do chassi danificados no acidente resultam na classificação do veículo como portador, no mínimo, do dano especificado na coluna da esquerda da tabela 2 abaixo. 8. Tipos de deformação. 8.1 Deformação torsional permanente. 8.1.1 Quando o deslocamento Y, provocado pela torção na secção transversal formada pelas longarinas, vigas, for inferior ou igual à altura da longarina, H, medida na região de maior dimensão, isso resulta na classificação do veículo como portador, no mínimo, de dano de média monta, dependendo da avaliação dos demais itens. 8.1.2 Quando o deslocamento Y, provocado pela torção na secção transversal formada pelas longarinas, vigas, for superior à altura da longarina, H, medida na região de maior dimensão. Isso resulta na classificação do veículo como portador de dano de grande monta. 8.2 Deformação vertical permanente. 8.2.1 Quando o deslocamento Y, formado pela linha superior do chassi for inferior ou igual à altura da longarina, H, medida na região de maior dimensão. Isso resulta na classificação do veículo como portador, no mínimo, de dano de média monta, dependendo da avaliação dos demais itens. 8.2.2 Quando o deslocamento Y, formado pela linha superior do chassi for superior à altura da longarina, H, medida na região de maior dimensão. Isso resulta na classificação do veículo como portador de dano de grande monta. Nota: na região do chassi de menor secção transversal, região frontal, é admitida a mesma deformação vertical, Y, visto que essa região é mais suscetível a pequenas deformações que não comprometem o restante do chassi. Seções menores facilitam a recuperação, substituição, mantendo a integridade do restante da estrutura. 8.3 Deformação lateral permanente. 8.3.1 Quando o deslocamento X de uma longarina, viga, em qualquer um de seus pontos, for inferior ou igual à maior distância interna original, ele, entre as longarinas, vigas, isso resulta na classificação do veículo como portador, no mínimo, de dano de média monta, dependendo da avaliação dos demais itens. 8.3.2 Quando o deslocamento X de uma longarina, viga, em qualquer um de seus pontos, for superior à maior distância interna original, ele, entre as longarinas, vigas, isso resulta na classificação do veículo como portador de dano de grande monta. Anexo 4. Procedimento para registro e classificação do dano em ônibus e micro-ônibus. 1. Este procedimento aplica-se aos ônibus e micro-ônibus. 2. O preenchimento do relatório de avarias constante deste anexo deve retratar a condição real do veículo e ser feito conforme os seguintes critérios. 2.1 Quando verificar-se fisicamente que uma parte do veículo foi danificada no acidente, deve ser assinalada a coluna sim ao lado do respectivo item no relatório. 2.2 Quando a parte não estiver danificada, ou não existir originalmente, deve ser assinalada a coluna não ao lado do respectivo item no relatório. 2.3 Quando, em virtude de circunstâncias excepcionais, a autoridade de trânsito ou seu agente não conseguirem determinar com certeza se uma determinada parte do veículo foi ou não danificada no acidente, deve ser assinalada a coluna não ao lado do respectivo item no relatório, justificando-se no campo observações a razão pela qual esse item não pode ser avaliado. 2.4 Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, para efeito de segurança no trânsito e até prova em contrário, um item assinalado como não avaliado não será considerado como danificado e será computado na avaliação geral do veículo. 3.1 Categorias de danos. 3. A classificação do dano sofrido pelo veículo será feita conforme os seguintes critérios. A. Dano de pequena monta ou sem dano, quando não houver nenhum item assinalado nas colunas sim ou não. B. Dano de média monta, quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas sim ou não for de categoria M, média monta. C. Dano de grande monta, quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas sim ou não for de categoria G, grande monta. 3.2 Considera-se que dano de pequena monta é o menos grave, dano de grande monta é o de maior gravidade. 3.3 A classificação do dano do veículo se baseará no item de maior gravidade assinalado nas colunas sim ou não. Por exemplo, se dentre os itens assinalados nas colunas sim ou não existirem 7 itens de gravidade M média monta, e nenhum item com gravidade G grande monta, no campo dano deve ser assinalado o item média monta, pois o item de maior gravidade tem categoria M. 4. Devem ser avaliadas separadamente as avarias ocorridas na carroçaria e as avarias ocorridas no chassi do veículo. 4.1 A classificação dano de grande monta não se aplica à carroçaria. 4.2 A classificação dano de grande monta no chassi e carreta, obrigatoriamente, o sucateamento do veículo como um todo, incluindo a carroçaria. 5.
Os componentes da carroceria danificados no acidente, dependendo do componente e da avaria sofrida, resultam na classificação do dano conforme as tabelas a seguir. 5. A constatação de avaria em algum componente da carroceria conforme a tabela 1 média monta, abaixo, resulta na classificação do veículo como portador, no mínimo, de dano de média monta, dependendo da avaliação do chassi do veículo. Identificação dos planos de referência. Notas. 1. O plano de referência do peitoril, janela indicado na figura, mantém-se como referência também no caso de veículos com 2 andares. 2. No caso de ônibus articulados e biarticulados, a análise deve ser feita para cada unidade. 7. Os componentes mecânicos e do chassi danificados no acidente resultam na classificação do veículo como portador, no mínimo, do dano especificado na coluna da esquerda da tabela abaixo. 8. Tipos de deformação. 8.1 Deformação torsional permanente. 8.1.1 Quando o deslocamento Y, provocado pela torção na secção transversal formada pelas longarinas, vigas, for inferior ou igual à altura da longarina, H, medida na região de maior dimensão. Isso resulta na classificação do veículo como portador, no mínimo, de dano de média monta, dependendo da avaliação dos demais itens. 8.1.2 Quando o deslocamento Y, provocado pela torção na secção transversal formada pelas longarinas, vigas, for superior à altura da longarina, H, medida na região de maior dimensão. Isso resulta na classificação do veículo como portador de dano de grande monta. 8.2 Deformação vertical permanente. 8.2.1 Quando o deslocamento Y, formado pela linha superior do chassi for inferior ou igual à altura da longarina, H, medida na região de maior dimensão. Isso resulta na classificação do veículo como portador, no mínimo, de dano de média monta, dependendo da avaliação dos demais itens. 8.2.2 Quando o deslocamento Y, formado pela linha superior do chassi for superior à altura da longarina, H, medida na região de maior dimensão. Isso resulta na classificação do veículo como portador de dano de grande monta. Nota. Na região do chassi de menor secção transversal, região frontal, é admitida a mesma deformação vertical, Y, visto que essa região é mais suscetível a pequenas deformações que não comprometem o restante do chassi. Seções menores facilitam a recuperação, substituição, mantendo a integridade do restante da estrutura. 8.3 Deformação lateral permanente. 8.3.1 Quando o deslocamento X de uma longarina, viga, em qualquer um de seus pontos, for inferior ou igual à maior distância interna original, ele, entre as longarinas, vigas. Isso resulta na classificação do veículo como portador, no mínimo, de dano de média monta, dependendo da avaliação dos demais itens. 8.3.2 Quando o deslocamento X de uma longarina, viga, em qualquer um de seus pontos, for superior à maior distância interna original, ele, entre as longarinas, vigas. Isso resulta na classificação do veículo como portador de dano de grande monta.